Olá, pessoal! O assunto dessa aula será a análise estática comparativa de modelos de função geral. Veremos agora o conceito de diferenciais totais. Na aula anterior, observamos que o conceito de diferencial remete à variação exata da variável dependente quando são alteradas as variáveis exógenas. No caso de uma variável exógena, como na função y igual a f de x, a diferencial de y é igual à derivada f' de x vezes dx. Podemos estender facilmente o conceito de diferencial total para uma função com mais de uma variável exógena, como y igual a f de x1, x2 até xn. A diferencial total de y será igual à soma dos produtos das derivadas parciais com relação às diferenciais das variáveis exógenas. Podemos apresentar a diferencial total de y de forma abreviada. As diferenciais do lado direito são chamadas de diferenciais parciais. A diferencial total mostra a variação de y em função de todas as fontes de variação. Esse conceito vai nos ajudar a resolver o problema da análise estática comparativa de modelos de função geral. Esse conceito é diferente da derivada parcial, onde mantemos as demais variáveis constantes. Vejamos o exemplo da função poupança S, que depende da renda y e da taxa de juros I. Agora, se desejarmos saber a variação total da poupança em relação à renda e à taxa de juros, podemos calcular a diferencial total, ou sua forma abreviada. Note agora a diferença se calcularmos a variação de S apenas em relação a y, ou seja, mantendo o I constante. Se reorganizarmos a equação, descobriremos que estamos calculando a derivada parcial de S em relação a y nesse caso. Aplicando o conceito de diferencial total para o cálculo da elasticidade, teríamos duas elasticidades, pois temos duas variáveis exógenas: a elasticidade da poupança em relação à renda e a elasticidade da poupança em relação à taxa de juros. Vejamos alguns exemplos. O primeiro é da função de utilidade u de x1, x2 igual a ax1 mais bx2. Para calcular a diferencial total da utilidade, temos de calcular as derivadas parciais e multiplicar pelas diferenciais de cada variável. Agora basta aplicarmos as regras de diferenciação que já conhecemos. A derivada parcial da utilidade com relação a x1 é igual a a, e com relação a x2 é igual a b. Portanto, para cada unidade de variação em x1, a utilidade aumenta em a unidades, e para cada unidade de variação em x2, a utilidade aumenta em b unidades. Como outro exemplo, vemos outro formato para a função utilidade. Agora, u de x1, x2 é igual a x1 elevado a vezes x2 elevado a b. Procedemos da mesma forma e calculamos as derivadas parciais da função para encontrar a diferencial total da utilidade. Esse, portanto, é o conceito de diferencial total, que ainda consiste basicamente em calcular as derivadas e derivadas parciais. Consulte o livro e as notas de aula para maiores detalhes. Como próxima atividade, temos o questionário 15 e até a próxima aula.